Deixa eu esperar aqui. Isso, beleza. Então, semana passada, primeiramente, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Aula passada, eu comentei um pouquinho de compostos aromáticos, né? Vocês têm alguma dúvida sobre compostos aromáticos? Ou não? Tá tranquilo? Tá sim. Tá tranquilo? Tá bom. Então, beleza. Vocês querem que eu faça mais algum exercício sobre compostos aromáticos? Mais um ou mais dois, pelo menos? Vocês é que decidem aí. Para relembrar. Não sei. O que vocês acham? Acho que não precisa não, professor. A aula passada ficou bem explicadinho. Não? Então, beleza. Então, ótimo. Então, olha só. Qualquer dúvida, gente, não precisa ter vergonha, tá? Em perguntar, tá? Todo mundo aqui é passivo de dúvidas. Então, só vou habilitar aqui o Helder, que acabou de entrar, e a Luana. A Luana também acabou de entrar, tá? Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos, tá? Então, a aula de hoje é uma aula extremamente importante. Vocês vão ter uma disciplina, se eu não me engano, daqui a 2 semestres, que se chama Bioquímica, tá? E lá na Bioquímica, vocês vão ver demais, mas demais, conceitos da aula de hoje, tá? Então, a aula de hoje, eu vou projetar aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela. Aqui, compartilhei. Então, aqui é o assunto da nossa aula, tá? Eu lembro da semana passada uma coisa que me marcou demais, que foi uma aposta que eu fiz com a Nicole. Nós apostamos um suco para todos os alunos. E ela perdeu. E só para relembrá-la que quando as aulas voltarem, todo mundo tem direito a um suquinho da Nicole. Só que hoje vai ter uma outra pergunta que quem quiser apostar, fique à vontade, tá? A pergunta é extremamente simples e você vai entender daqui a pouco essa pergunta. Então, a aula de hoje é a aula sobre carbono quiral, tá? Carbono quiral. Esse nome quiral é um nome muito estranho, né? Acho que vocês já escutaram esse nome algum dia na vida de vocês. Só que tem um sinônimo para isso. O carbono quiral, ele também é chamado de carbono assimétrico. Carbono quiral ou carbono assimétrico, tá? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Extremamente simples. Se eu perguntar assim para vocês, o que é assimétrico? Qual seria a resposta? Entenda, a matéria de hoje é sobre carbono quiral, que é a mesma coisa que carbono assimétrico. O sinônimo de quiral é assimétrico. O que é uma coisa assimétrica para vocês? Alguém pode me dar um exemplo de coisas assimétricas? Ninguém? Então eu vou começar a dar exemplos aqui, ó. Primeira pergunta que eu faço. O nosso corpo humano, se eu pegar o Leonardo, colocar ele na vertical, pegar uma espada e cortar o Leonardo no meio, de cima para baixo, certinho, lá no meio, o Leonardo, ou a Tainara, ou o Carlos, ou eu, nós somos simétricos? Fala, Nicole, você sempre gosta de falar, nós somos simétricos? Não é simétrico, não. Você tem certeza? Você quer apostar? Ué, professor, depende. Você tá falando por dentro ou a parte externa, assim, do corpo? Ah, não, então agora eu já não vou apostar mais, que você entendeu. É, né? Realmente, nós somos seres
assimétricos, tá? Assimétricos. Se a gente pensar no corpo humano como um todo, se eu cortar o Leonardo no meio, eu vou enxergar, por exemplo, o fígado de um lado, do outro lado não tem fígado. O coração fica mais para o lado da esquerda. Para o lado da direita do corpo humano, não tem muito coração. Então, se eu pegar ali no meio, nós nunca seremos simétricos. E do ponto de vista externo também. Sabe por quê? Imagina eu pegar o rosto da Nicole. Do lado esquerdo tem uma pinta. Do lado direito não tem. Se eu pegar a Nicole e cortar ela no meio, do ponto de vista externo, ela também não vai ser simétrica. Porque um lado não vai ser igual ao outro lado. Então tem que ficar bem claro. O que é algo simétrico? Quando os lados são iguais. O que é algo assimétrico? É quando os lados são diferentes. E a matéria de hoje tem a ver com lados diferentes. Porque é assimetria, carbono assimétrico, tá? Então vamos continuar aqui na aula. Qual que é o conceito de carbono assimétrico? É muito simples, extremamente fácil. O conceito é o seguinte: carbono quiral ou carbono assimétrico é quando este carbono está ligado a 4 grupos diferentes. Carbono quiral ou carbono assimétrico é quando este carbono está ligado a 4 grupos diferentes. Agora vem a pergunta. Eu acho que aqui, dependendo da aposta, eu acho que vai ter alunos aqui que vão querer apostar. Quem acertar essa pergunta, e está sendo gravado, né? Estou gravando. Quem acertar, tirou a pontuação máxima na segunda VA. Não precisa nem fazer. Passou. Agora, quem perder, vai ter que pagar lanche pro prof. Pro prof e pros colegas. Alguém quer apostar? Primeiro deixa eu fazer a pergunta, né? A pergunta é a seguinte: por que o conceito de carbono quiral é o conceito de um carbono ligado a 4 grupos diferentes? Por que não pode ser 5, professor? Por que não pode ser 2? Por que sempre o conceito é um carbono ligado a 4 grupos diferentes? Quem quiser apostar, entra na linha aí, ó. Ninguém quer apostar, não? Opa! Aí que eu acho que eu gosto. Já sei. entrou alguém. Peraí, calma. Eu não sei quem tá falando, se é a Ana Júlia, se é a Tainara ou se é a Amanda. Luana. É a Luana. Vixe, Maria. Ô, Luana, eu sei que você sabe, eu não quero apostar com você, não. Já senti no seu coração que você sabe, não quero apostar com você, não. Mas sem apostar, porque a gente não apostou ainda, né? Você quer apostar? Você quer apostar? Eu sei que o senhor vai apostar. Hã? Eu sei que o senhor não vai apostar. Hã? Então tá bom. Então explica o porquê o carbono quiral é o carbono ligado a 4 grupos diferentes. Explica. Porque o carbono é da família 4 e para ele estar estável ele precisa de fazer 4 ligações. Então seria as 4 ligações que o carbono precisa, as 4 diferentes. Tá certinho. Ainda bem que eu não apostei com você, viu, Luana? Ainda bem que eu fui esperto. Ó, graças a Deus. Eu não sou bobo? Obrigado. Eu vou explicar então. Ela acertou, tá? Mas por quê, professor? Porque tem que lembrar que a família do carbono é a família 4A. Automaticamente quer dizer que na última camada o carbono tem 4 elétrons. E todo mundo lembra de química geral da regra do octeto. Para os átomos ficarem estáveis, eles precisam de 8 elétrons na última camada. Se o carbono tem 4, para 8, está faltando mais 4. Então, se está faltando mais 4 elétrons para o carbono chegar a 8,
quer dizer que o carbono, para ficar estável, sempre precisa de 4 ligações. Por isso que o conceito de carbono quiral é um carbono ligado a 4 grupos diferentes. 4, e não 3, e não 2, e não 10. Sempre 4 grupos diferentes, tá? Vamos para exemplos, para vocês entenderem, tá? O que eu quero falar com vocês. Então, olha só. Eu tenho aqui, eu vou colocar aqui no laser, porque eu acho que fica melhor de você entender. Aí. Espera aí. Aqui. Vocês estão vendo aqui o laser, gente? Esse laserzinho vermelho, essa bolinha vermelha? Todos estão vendo? Ou demorou para aparecer aí? Sim. Todos estão vendo, né? Gente, pode falar aqui, não tenha vergonha não. Então, olha só, presta atenção. Primeiro eu vou explicar essa molécula aqui, tá? Se você olhar para essa molécula tem 5 carbonos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Qual é a pergunta que eu faço? Eu quero saber qual ou quais destes carbonos são quirais. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Alguém poderia responder assim no automático quantos carbonos dessa molécula aqui, ó, que eu vou circular de, sei lá, de azul, quantos carbonos dessa molécula são quirais? Ou qual, né? Pode falar. Ninguém quer arriscar? Carlos, fala alguma coisa. O carbono é azul. Mas por quê? É só porque eu grifei ele de azul que você está falando isso, Carlos? Não, porque ele está ligado a um OH, um H, um CH3 e um CH2. Você quer apostar? Não, não aposto não. Agora eu vou chamar um outro aluno aqui que eu acho que ele vai apostar. Obrigado, Carlos. Alguém concorda com ele? Se manifeste aqui. Se manifeste aqui. Quem concorda com ele? Ninguém? Quem falou? Quem falou? Rayane. Ô, Rayane, então agora é com você a parada, Rayane. Ele falou que nessa molécula aqui só tem um carbono quiral, que é esse carbono de azul, certo? Você concorda com ele, correto? Explica o porquê esse carbono é quiral. Por que esse carbono é quiral, no seu entendimento? Ele está ligado a 4 ligantes diferentes. Então fala para mim quais são os ligantes diferentes. São os que ele falou, CH3, CH2, H e OH. Quer apostar? Não. Meu Deus do céu. Deixa eu falar aqui a aposta para você entender. Se você ganhar, você não faz a segunda VA. Você já passou na matéria de química orgânica, já passou. Nem se preocupa com essa matéria. Agora, se você perder, vai ter que levar lanche para o professor e para os seus colegas. Não quer apostar? Quero não. Meu Deus do céu. Vou fazer a última pergunta aqui. Quem falou? Quem falou? Quem está falando aqui agora? A Marcela? Sim, professor. Marcela, não se esqueça que você já está devendo um suco de laranja para o professor, tá? Você concorda com seus colegas? Sim, eu concordo. Então me explique. Quais são os ligantes diferentes que você está vendo? Um ligante é o OH, o outro ligante é CH3, Beleza. o terceiro ligante é o hidrogênio e o quarto ligante é esse grupo com 3 carbonos.
Ué, mas não é o CH2, não? Ai. Olha só o que você falou para mim. Você falou que o último ligante é esse grupão com 3 carbonos. O Carlos e a Tainara falaram diferente. Eles falaram que o quarto ligante é o CH2. E aí? Quer apostar? Aí eu acho que é o. Que eu acho que é o. O quê? Eu acho que é o. Os 3 carbonos. Tipo, eu acho que é o grupo inteiro é formado por esses 3 carbonos, não? Quer apostar? Como igual na imagem que tá do lado, não seria? É, ué, mas. Quer apostar? É, eu aposto. Então fala assim: eu, Marcelo, aposto. Eu, Marcela, aposto. Eu, Rafael, não aposto. Eu não aposto. Sabe por que eu não vou apostar? Porque você acertou. Eu queria apostar com os dois. E os dois foram medrosos. E você foi a mais corajosa e eu corri, porque eu não sou bobo. Por que a Tainara e o Carlos erraram? Erraram parcialmente, tá? Eles não erraram totalmente. Então vamos fazer aqui a questão, ó. Para você saber se o carbono é quiral ou não, você tem que olhar carbono por carbono, tá? Um por um. Então eu vou começar a olhar por esse carbono aqui, tá? É o primeiro carbono que eu vejo na molécula, é esse. E eu fiz aqui embaixo, eu vou colocar uma seta para você enxergar. O que eu fiz aqui embaixo é uma outra estrutura diferente dessa, mas o que eu desenhei aqui embaixo é a mesma molécula lá de cima. E eu vou explicar o porquê, ó. Tá vendo esse carbono aqui que eu coloquei de azul, que o círculo dele de azul? Ele tem um H3 ligado nele. Quer dizer que eu tenho 3 Hs condensados no carbono. O que eu fiz aqui embaixo? Eu descondensei. Se eu tenho 3 carbonos, eu coloquei um para cima, um para baixo e um para a esquerda. Eu simplesmente desmembrei os Hs. Esse carbono de azul, eu simplesmente copiei ele. O H em cima e o H embaixo. No terceiro carbono, que é esse aqui, eu também desmembrei. Eu tenho 2 Hs condensados. Eu desmembrei os 2 Hs em um para cima e um para baixo. E o quarto carbono e quinto carbono eu não fiz nada, porque não precisa fazer mais nada. Então vamos lá para a explicação, ó. Eu vou começar então por esse carbono aqui, que é o carbono 1, tá? Foi a ordem que eu quis escolher, tá? Então vamos lá, ó. Quem são os 4 grupos? Primeiro grupo, eu olhei para cima, é o H. O segundo grupo, eu olhei para baixo, é um H também. Terceiro grupo, eu olhei para a esquerda, H também. E o quarto grupo não é o vizinho. Você sempre olha tudo para cima, tudo para baixo, tudo para a esquerda e tudo para a direita. Então, tudo que está à direita desse carbono é esse grande grupo. Eu te faço uma pergunta. Os 4 grupos do carbono 1 são diferentes? A resposta é não. Porque eu tenho 3 grupos que são iguais, que são os grupos dos hidrogênios. Então, esse carbono aqui, ó, ele nunca será quiral. Jamais. Vamos agora analisar o carbono 2, que é o carbono de azul lá, ó. Carbono 2. Esse 2 aqui está um pouco feio, confundindo com o número 1, né? É porque escrever aqui no PowerPoint com essa canetinha
é difícil. Então, esse aqui, nossa senhora. Esse aqui, então, que eu vou tentar aqui pela última vez, é o carbono 2. Vamos olhar. Vou fazer com uma outra cor. Cor vermelha. Para cima do carbono 2, eu tenho OH. Para baixo, eu tenho H. Por enquanto, são diferentes. Para a esquerda, eu tenho esse grupo CH3. E para a direita, esse outro grupo que a Marcela falou corretamente, que é o grupinho dos 3 carbonos. Os 4 grupos são diferentes. Consequentemente, o carbono é quiral. Você não olha só o CH2, tá? Você olha o grupo todo. Tudo que está para a direita. Não é só o vizinho, tá? Por isso que vocês dois erraram. Porque vocês olharam somente para o vizinho. Você tem que olhar para tudo que está depois do carbono. Ou para cima, ou para baixo, ou para a esquerda, ou para a direita. Então esse carbono aqui é quiral, sim. Agora é o carbono 3. O carbono 3 é esse aqui. Esse carbono aqui, em cima dele, tem um H. Embaixo dele, tem um outro H. Aqui, eu vou fazer tudo, né? Para a direita dele, esse grupo com 2 carbonos. E para a esquerda dele, esse grupão. Os 4 grupos são diferentes? Lógico que não. Porque o H em cima e o H embaixo são grupos iguais. Consequentemente, esse carbono aqui não é quiral. Porque os 4 grupos não são diferentes. Agora eu faço uma outra pergunta. Eu tenho aqui o carbono 4, que é esse aqui. E eu tenho aqui o carbono 5, que é esse aqui. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Vocês acham que o carbono 4 e o carbono 5 são carbonos quirais? Eu acho que todo mundo falaria não. Mas por quê, professor? Eu vou te ensinar agora uma coisa que você nunca vai esquecer. Daqui para a China, de avião, é aproximadamente 20 horas. Se você utilizar um meio de transporte que dure 5 horas a sua viagem somente, você criou um atalho. Você diminuiu o tempo. Então, nós vamos criar um atalho aqui. Qual que é o atalho? Esse atalho sempre vai funcionar. Toda vez que você encontrar um carbono do tipo CH2 e do tipo CH3, estes carbonos nunca serão quirais. Nunca serão quirais. Então, esse carbono 4 aqui é do tipo CH2. Ele não é quiral. E o carbono 5 também é do tipo CH3. Consequentemente, ele também não é quiral. Deixa eu só entrar aqui, porque entrou mais um aluno aqui, ó, o Juan entrou. Só vou admitir o Juan e a gente continua, tá? Tava guardado. Boa noite, tá? Juan. Tava guardado. Um abraço, Juan. Beleza, seja bem-vindo. Entenderam? Deu para entender aí, gente? Deu, né? Então, carbono do CH3, eles nunca serão quirais. Aqui no carbono 1, você viu, ó, o carbono 1 é do tipo CH3, ó. Ele não é quiral. E o carbono 3 também é do tipo CH2. Ele também não foi quiral. Então, carbonos do tipo CH2 e do tipo CH3, eles nunca serão quirais. Certo, pessoal?
Beleza? Dá um ok aqui por áudio, rapidinho. Ok? Tá ok. Ok. Ok? Ok. Então, beleza. Então, ótimo. Vamos aqui para um outro exemplo. Por enquanto, tudo muito fácil, né? Tudo mamão com açúcar. Esse exemplo lá de cima, ó. Essa molécula aqui de cima, eu tenho 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, aqui vamos eliminar. Eu enxergo aqui vários atalhos. Carbono do tipo CH3 não é quiral. Do tipo CH2 não é quiral. Do tipo CH3 não é quiral. Do tipo CH3 não é quiral. Então, de cara aqui, você já eliminou 4 carbonos que não são quirais. O que pode ser quiral, agora eu vou perguntar. Ô, Carlos, vou perguntar para você hoje. Quantos carbonos são quirais dessa molécula? Só um. Quer apostar? Não. Não? Tá bom, obrigado. Marcela, quantos carbonos quirais tem essa molécula? Ou quiral, né? Quantos tem? Pera aí, deixa eu observar. Observa, Marcelo. Pera aí, acho que tem um. Ó. Você quer apostar? Não, pera aí, deixa eu ver. Esse carbono 2 é um OH, um hidrogênio, o grupo CH3 e esse outro grupo que tá ligado, né? Não, isso aqui é um C. É um CH. CH. Não é OH, não. É CH. Sim, eu falei CH, professor. Ah, desculpa. Esse aqui era OH, perdão. É isso mesmo. Deixa eu apagar aqui. E aí, vamos? Pera aí. Não, eu não vou apostar, não. Ah, não, mas você é muito medrosa. Meu Deus do céu. Nem sou medrosa. Se eu tivesse apostado na outra, eu já estava garantida na próxima prova. Pois é, quer apostar nessa, não? Não. Tá bom, obrigado. Luana, quer apostar? Professor, eu tô na dúvida. Não vou, Tá na não. dúvida? Tô. Só tem aluno medroso aqui. Mas é porque é Cadê? o seguinte, o primeiro carbono lá, ele tá fazendo as ligações quiral certinho. Só que o segundo, ele parece muito com o primeiro, porque ele tá fazendo a ligação com H, CH2, CH3 e um carbono sozinho. Entendi. Tudo bem. Não tem nenhum aluno corajoso aqui, não, que queira apostar? Ninguém? Meu Deus do céu. Então tá bom. Eu acho que a maioria. Você falaria o quê, Luana? 1 ou 2? Ou 3? 2. Você iria acertar. Você não apostou porque estava com medo. Se você apostasse, você iria acertar. É isso aí. Sabe por quê? Porque a Luana prestou atenção. Isso aqui é uma pegadinha daquelas. Quer ver? Eu vou começar pelo carbono de vermelho, tá? Em cima dele tem um CH3. Embaixo dele tem um H. À esquerda dele tem um OH. Pessoal, aqui, essa ligação, você pensa que o carbono está ligado no H. Mas o carbono está ligado no O, tá? Então aqui é um OH. E lá do outro lado, esse é o outro grupão. Então esse carbono de vermelho, os 4 grupos são diferentes. Eu até circulei os grupos com um círculo preto.
esse aqui não tem dúvida. Qual que tem dúvida? No próximo. Mas olha só como é que é fácil. Tá vendo esse CH aqui? Esse H está condensado no carbono. Eu vou descondensar. Eu vou descondensar colocando esse H para baixo. Se eu coloco o H para baixo, esse H aqui não existe mais, né? Porque eu desmembrei ele do C. Agora é só você ver. Os 4 grupos são diferentes? Quem é o primeiro grupo? É o H. Quem é o segundo grupo? É o CH3. Quem é o terceiro grupo? É o CH2 e CH3. E quem seria o quarto grupo? Esse grupão aqui. Então, os 4 grupos ligados a esse carbono são diferentes. Consequentemente, esse carbono também é quiral. Então, quando você vê um H colado no carbono, descolhe ele para você enxergar os 4 grupos. Porque aqui você não enxergou os 4, você enxergou só 3. Porque o H estava condensado no carbono. Então, descondense esse H para você enxergar os 4 grupos, tá? Esta era a dúvida. Então, você tem nessa molécula aqui 2 carbonos que são quirais. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Posso passar para outros exemplos, né? Fernando, a Amanda, que não fala nada, Sena. Tá tudo bem, gente, aí? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, Essa professor. voz aí é da Amanda. Tá tranquilo? Então tá. Então beleza, hein? Tô confiando em vocês, ó. Agora aqui. 4 exemplos novos para vocês. Eu vou começar por esse aqui, tá? O exemplo A. Esse aqui é a letra A. Quantos carbonos são quirais? Alguém pode chutar aí para mim? Um carbono. Mas por quê? Só porque tem um asterisco nele? Não. Porque Por que então? o próximo carbono, que é o carbono que faz a dupla ligação com o oxigênio, já não tem como ele ter 4 ligantes, né? Tem. Pior que tem. Mas eu vou te explicar. Não é que tem. Não é que tem. Na verdade, não tem. Mas eu vou transformar esse não tem em tem. Você entendeu? Não tô entendendo. Você entendeu o que eu te falei? É muito complexo. É assim. Eu enxergo. Primeiro eu vou fazer esse carbono aqui para depois fazer o outro, tá? Para ver se vocês vão entender o meu raciocínio, tá? Mas você tá certa, Marcelo. Você acertou. Eu vou começar aqui, então, por esse carbono do asterisco, tá? Em cima dele tem um CH3. Embaixo dele tem um H. À esquerda dele tem um OH. E à direita dele eu tenho um C dupla O ligado no OH. Os 4 grupos são totalmente diferentes. Então, esse carbono é quiral. Esse aqui não tem dúvida. Agora, o que pode ter dúvidas é o outro carbono. Professor, como assim? Você vai entender. Esse carbono aqui, que eu vou colocar ele de vermelho, ele está fazendo, pelos seus olhos, 4 ligações. Uma aqui para baixo, uma voltando e 2 ligações com o O. Só que a Marcela, ela falou uma coisa muito importante.
O carbono está fazendo 4 ligações, ótimo. Só que, ligados a esse carbono, ela, no olho dela, ela só enxergou 3 grupos. E eu vou explicar para vocês onde estão esses 3 grupos. Alguém chegou, será, gente? Espera aí, acho que alguém chegou aqui na aula. Deixa eu só ver. Porque eu escutei um barulhinho. Chegou, ó. O Hilder. Acho que o Hilder caiu e voltou. Bem-vindo, Hilder, de novo. Então, eu vou explicar para vocês aqui, ó. Tem alguém com áudio aberto aí, eu não sei quem é, não. Alguém entrou de novo, peraí. Peraí, tem aqui a Gabriele. Peraí, só um minuto. Boa noite, Gabriele, seja bem-vinda. Então, olha só. Boa noite. Então, olha só. Eu vou grifar aqui com a caneta azul. Você brincar, vou mudar de cor, uma cor laranja. Os 3 grupos que a Marcela viu. Esse grupo, o outro grupo que ela viu foi o O. Eu acho que foi isso. E o terceiro grupão foi esse aqui. Foi isso, Marcela, que você viu? Com seus olhos? Peraí, foi. Foi. Foi, né? Uhum. Você pensou que o primeiro grupo era o O, Isso. o outro Segundo o o H H, e o outro aquele grupo. Grupão. Uhum. Isso. Só que os seus olhos, eles te traíram. Eu vou te explicar o porquê. Lá no É a função. passado, não. É uma coisa que você não perceberia. Você vai perceber agora. Lá no carbono quiral, qual é o conceito? É um carbono ligado a 4 grupos. 4 grupos. Aqui eu não vejo 4 grupos. Eu só vejo 3. Que é o O ligado no carbono, que é o OH, e o terceiro grupão é esse aqui. Só que os seus olhos te enganaram. Porque eu vou fazer um desmembramento. É um desmembramento teórico. É um desmembramento visual. E eu espero que vocês entendam o que eu vou fazer. Esse carbono de vermelho, que é o meu foco, eu vou escrever ele aqui. Para cá, eu tenho um OH normal. Aqui para trás, eu tenho aquele grupão. Aquele grupão, ó, um C, aqui embaixo um H, aqui um OH. E lá em cima, eu não vou nem desenhar, mas lá em cima desse carbono aqui tem um CH3. E eu ainda tenho lá um C dupla O. Só que eu vou desmembrar. Porque eu sei que o carbono quiral tem que ter 4 grupos. Quer ver como é que eu vou gerar o 4º grupo? Esse 4º grupo que é gerado é teórico. É o português da química, o visual. Se eu tenho um C dupla O, eu posso pensar o que eu estou pensando do ponto de vista químico está errado. Porque o oxigênio sempre faz 2 ligações. Porque o O está na família 6A e para 8 faltam somente 2. E são essas 2 aqui que ele está fazendo com C. Só que para você entender como esses grupos são gerados, esses 4 grupos, eu posso pensar no seguinte. Se eu tenho um C dupla O, é errado quimicamente. Mas no visual, no português, no primário, para você explicar para uma pessoa que nunca viu isso, eu posso pensar nisso. Um C fazendo 2 ligações com um O. Não está certo quimicamente isso.
Mas do ponto de vista da pronúncia, C dupla O, C ligado duas vezes no O. Eu peguei o C e liguei duas vezes no O. Eu estou falando do ponto de vista oral. Não estou falando que isso aqui é verdade. Mas eu preciso fazer isso para você entender. Se eu fizer dessa forma, que é o jeito de falar C fazendo duas ligações com O, então eu tenho dois Os. Estou fazendo uma dupla com O, eu peguei uma dupla e desmembrei. Desmembrei a primeira dupla com O e a segunda dupla com O. Só que nessa molécula aqui só tem um O. Eu estou vendo isso. Só que para você entender como é que eu gero o quarto grupo inconscientemente. Ah, professor, mas está errado isso aqui. Tudo bem, quimicamente está errado, porque essa molécula só tem um O e aqui eu já tenho dois Os. Eu sei que está errado quimicamente. Aqui eu tenho um O e aqui eu tenho dois. Eu sei que está errado. Só que eu preciso, de alguma forma literal, explicar os quatro grupos. E eu consigo explicar desse jeito. Se você olhar agora, os quatro grupos não são diferentes. Porque deixa eu mudar de canetinha aqui. Porque um grupo é o O. O outro grupo é o OH. O outro grupo é aquele grupão. E o quarto grupo é um outro O. Então aqui você tem dois grupos que são iguais. Consequentemente, os quatro grupos não são diferentes. Professor, mas está errado o que você está falando. Quimicamente está tudo errado. Porque nessa molécula aqui eu só tenho um O. Como é que um O gerou dois Os? Eu sei que está errado. Eu estou querendo transcrever o que eu falo no papel. Então, onde eu quero chegar com vocês? Essa explicação mais louca do mundo, que é uma explicação que, do ponto de vista químico, não é coerente, mas do ponto de vista do português eu quero falar o seguinte, que carbono que faz ligação dupla nunca será quiral. Nunca. Por quê, professor? Acabei de explicar. Não Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Quimicamente está errado. Só que os químicos, eles têm que explicar de algum modo por que isso aqui é ou por que isso aqui não é. E os químicos, como são pessoas um pouquinho alucinadas, eles chegaram nessa conclusão. Porque depois você vai ver na próxima aula que o carbono quiral é um carbono que ele desvia a luz polarizada. E quando o químico pega essa molécula aqui e coloca em um polarímetro, ele enxerga que somente um carbono desvia essa luz. Ele viu em laboratório que esse carbono do C dupla O, ele não desviou a luz polarizada. Se ele não desviou a luz, ele não é um carbono quiral. E eu tenho que explicar o porquê. Então a explicação que os químicos encontraram foi essa. Se eu tenho um C dupla O, é um C fazendo duas ligações com O. Quimicamente está errado, porque essa molécula só tem um O e aqui eu estou gerando dois Os. Não pode isso. Como é que eu transformo a Marcela em duas Marcelas? Não existe. Mas é só para você entender que a química é feita experimentalmente. Se eu vou para o laboratório e faço um experimento e eu vejo que esse carbono de vermelho não desviou a luz, é porque esse carbono aqui não é quiral. E eu tenho que ter uma explicação para isso. E a explicação é essa. Carbonos que realizam ligações duplas nunca serão quirais. Nunca. Na próxima aula você vai entender o que é uma luz polarizada. Por isso que eu explico primeiro o carbono quiral
para depois explicar a parte de isomeria óptica, que é a nossa próxima aula, tá? Então, essa explicação, carbono que faz ligação dupla nunca será quiral. Então, esse carbono de vermelho é o X nele. O único que é quiral é esse carbono do asterisco, tá? Eu não sei se vocês entenderam onde eu quis chegar. Vocês entenderam o que eu falei, gente? Marcela, você entendeu? Sim, entendi. Eu já tinha. Era igual eu tinha falado mesmo, tipo, não tinha como ele ser quiral. Por quê? Porque o conceito para o carbono ser quiral é ele estar 4 ligado a ligantes diferentes. 4 grupos. 4. Se aqui só tem 3, é porque tem um quarto ligante que você não enxerga, só que agora você enxergou ele. Entendeu? Uhum. Mas aqui, ó, só uma coisa importante. Aqui nessa molécula aqui, ó, só tem um O. Aqui eu tenho 2. Se eu for pensar do ponto de vista racional, o que eu fiz aqui está errado, porque ali só tem um O. E aqui eu tenho 2 O. Isso está errado do ponto de vista químico. Isso existe. Mas do ponto de vista da linguagem, da fala das pessoas, isso é verdade. C dupla O. C ligado 2 vezes no O. Então eu tenho 2 Os ligados nele. Foi a explicação que os químicos conseguiram. Eles enfiaram goela abaixo isso. Em outras palavras, entendeu? Sim, sim. Então, beleza. Obrigado. Valeu. Vocês entenderam, Nicole, que está calada aí? Deu para entender mais ou menos o raciocínio? É que eu tô comendo, mas eu entendi sim. Não, beleza, então, ótimo, Nicole. Parabéns por estar comendo e oferecer pra gente. Beleza. Depois na sala a gente conversa. Legal. Na sala a gente vai conversar sobre as apostinhas, tá? Vai chegar a hora de você pagar a apostinha para nós. Tá bom? Pode deixar que eu não vou esquecer, não. Esquece não. Beleza. Então tá. Eu vou apagar aqui, que tá muito feio. Eu vou fazer, então, outros exemplos, tá? Porque a nossa brincadeirinha, ela vai ficar excepcional. Porque até aqui são poucos carbonos. O que o profinho vai fazer? Ele vai colocar uma molécula com 100, com 150 carbonos. Aí você vai enlouquecer. Aqui tá fácil, tá? Então vamos lá. Mas não se assusta, não. Segundo exemplo é esse aqui, ó. Onde está essa bolinha vermelha. Vamos lá, ó. De cara, carbono do tipo CH3 não é quiral. Do tipo CH3 não é quiral. Do tipo CH3 não é quiral. Do tipo CH2 não é quiral. Aqui, 4 carbonos de cara já foram eliminados. Só sobrou 2. Vamos ver os 2. Vou começar pelo primeiro, tá? Vou colocar uma cor diferente aqui, um azul. Em cima desse, tem um OH. Embaixo desse, tem um H. À esquerda dele, tem um CH3. E à direita dele, esse grupão. Os 4 grupos são diferentes. Consequentemente, esse carbono é quiral. Agora é o próximo. Esse carbono em cima dele tem um H. Embaixo dele tem um CH3. À direita dele tem um CH2 e CH3. E à esquerda dele, esse grupão. Os 4 grupos são diferentes. O carbono, então, é quiral. Acho que aqui não teve dúvida, né? O exemplo lá de cima. De cara, CH3 não é quiral.
CH2 não é quiral, CH3 não é quiral, CH3 não é quiral, CH2 não é quiral e CH2 não é quiral. Os únicos que podem ser quirais são esses aqui do meio, que podem ser, né? Eu vou começar então por esse carbono aqui, que eu vou chamar de carbono 4, sei lá, carbono 4. Esse aqui, tá? Vamos ver ele. Embaixo dele tem um H. À esquerda dele, um CH2 e CH3. Em cima dele, um CH3. E à direita dele, esse grupão. Então, os 4 grupos são diferentes. Então, esse carbono 4 aqui, ele é sim quiral. E falta agora só ver o carbono 3. Uma corzinha aqui, sei lá, uma cor amarela. Eu já até grifei, né? Em cima do carbono 3, eu tenho um OH. Embaixo, um CH3. À direita, CH2, CH3. E à esquerda, esse grupão. Os 4 grupos são diferentes. Então, esse carbono também é quiral. Tá? Vou mudar a cor, que essa cor ficou ruim, viu? Meu olho doeu. O exemplo de baixo. Esse carbono faz ligação dupla. Não é quiral. Esse carbono aqui é do tipo CH3. H1, H2, H3. Não é quiral. O único que é quiral é esse do meio, que eu circulei de azul. Em cima tem um H, embaixo tem o OH, à esquerda tem o CH3 e à direita tem o aldeído. Os 4 grupos são diferentes. Consequentemente, esse carbono é quiral. E aí, gente? Beleza ou não? Tranquilos? Hã? Fala alguma coisa aí, gente? Tá tranquilo. Tá tranquilo mesmo? Mesmo. Então tá bom. Tranquilo, Fala professor. alguma. Tá bom. Quem que falou agora? Quem falou? Foi o Gabriel? Foi o Hugo? Foi o Carlos? Quem falou? O Fernando. Fernando. Ô, Fernando, desculpa aí, Fernando, me perdoe. Tá tranquilo mesmo, meu filho? Então tá bom. Tá tranquilo, hein? Tá tranquilo. Olha, Raul, tô falando, hein? Tá mudado, hein? Então vamos agora para esses 2 exemplos. Daqui a pouco tem uns 2 aí que vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho, tá? Eu gostaria que vocês gastassem aí 2 minutos do tempo de vocês para responder essas 2 questões, tá? Eu quero saber, na primeira e na segunda molécula, qual ou quais carbonos são quirais. Façam aí, mentalizem. 2 minutinhos e a gente corrige para você treinar. Porque daqui a pouco vem um aí diferente para você. Vai vir um especial. 2 minutinhos aí. Vocês estão vendo a molécula? Sim. Então vai lá. 2 minutinhos eu peço, eu corrijo com vocês. Tá? É importante vocês fazerem para você sentir segurança. Dois minutos, eu tô aqui, tá? 2 minutinhos a gente faz.
Um minutinho eu corrijo. Quando acabarem, me avisem, tá? Professor, o Esther manda no Oi. álcool? Você fala em nomenclatura. Em relação ao que você fala? Se eu fosse enumerar a cadeia principal. Se fosse numerar a cadeia principal, sim. Mas onde você viu o Tá bom. álcool aqui? Não, Onde você não, viu o ácido álcool? carboxílico. Eu falei errado. Ácido carboxílico. Eu li uma coisa e falei outra. Entendi. Não. O ácido manda, tá? Ah, tá. Beleza. Ah, não. Entendi. Agora que eu fiquei estranhando aqui. Cadê o álcool que eu não tô vendo? Não, eu falei. Mas você tá... Eu falei errado e pensei certo. Não, mas você tá perdoada. Tá. Mais 30 segundos a gente corrige, tá? Dez segundos. 9, 8, 7, 6. Tem que chamar um aluno, hein? Vou chamar um aluno aqui para fazer, hein? Dez segundos aí, acho que todo mundo já conseguiu, né? Que tá muito fácil. Amanda, você fez? Tá muito caladinha. Tô pensando ainda, professor. Você sabe por quê? Você não tava fazendo nada. Eu te peguei. Você tava aí, ó, vendo a novela das 8. Tava não, professor. Tô aqui. Tô brincando. Então vamos lá, vamos tentar fazer, ó. Essa molécula aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no. Tá aqui. Opa, caneta. Deixa eu ver, deixa eu mudar de cor azul. Eu vou começar pelo carbono 5. Carbono que faz ligação dupla, não é quiral. Carbono 4 do tipo CH2, não é quiral. Carbono 3 do tipo CH2, não é quiral. Carbono 1 tem ligação dupla, não é quiral. O carbono 2, em cima dele tem um H, à esquerda dele tem o ácido, à direita dele tem a amina, e embaixo tem esse grupão de 3 carbonos com uma carbonila lá no final de ácido também. Os 4 grupos são diferentes. Então, o único que é quiral é o carbono 2. O resto não é. A outra molécula. Carbono que faz dupla, não é. Carbono que faz dupla, não é. Carbono que faz dupla, não é. Carbono do tipo CH3, não é. Já eliminou 4. Sobrou um pouquinho, né? Mas agora tem que lembrar de uma coisa extremamente importante. Extremamente. Primeiro dia de aula. Eu falei assim, ó. O carbono, para ficar estável, precisa fazer 4 ligações. Perfeito. Quando você não visualizar as 4, quer dizer que tem H escondido. Então vamos ver se nessa molécula tem H escondido mesmo. Aqui em cima é um carbono. Ele faz uma ligação para baixo. Para 4 falta 3. Então aqui tem 3 Hs que estão escondidos. Se tem 3 Hs que estão escondidos,
Esse carbono do tipo CH3 não é quiral. Esse aqui de baixo faz uma ligação para frente e uma para trás. Para 4 falta 2. Se faltar 2 é com quem? É com 2 Hs. Então esse carbono aqui é do tipo CH2. Esse aqui também, ó. Faz uma ligação para trás e uma para frente. Para 4 falta 2. Esse também é um CH2. Esse aqui também, ó. Faz uma ligação para trás e uma para frente. Para 4 falta 2. Então quer dizer que tem 2 Hs que estão escondidos. Então também é um CH2. Então esse aqui não é porque é um CH2, não é porque é CH2 e não é porque é CH2. O que pode ser é esse e esse. Vamos ver. Esse carbono aqui, deixa eu pegar o laser para você ver. Esse carbono aqui faz uma ligação para cima, uma para frente e uma para trás. Para 4, falta 1. Com quem é esse 1? Com um H. Esse aqui também, ó. Faz uma ligação para frente, uma para trás e uma para baixo. Para 4, falta 1. Com quem é esse 1 que está faltando? Também é com um H. E agora é só você ver. Em cima desse carbono tem um H, embaixo o NH2, à esquerda esse grupo e à direita esse grupão. Os 4 grupos são diferentes. Então esse carbono é quiral sim. Falta analisar o outro. Deixa eu mudar aqui de cor, né? Roxo. Para baixo é um H. Para cima são 2 carbonos. Para a direita é esse éster. E para a esquerda é esse grupão todo. Então os 4 grupos ligados a esse carbono também são diferentes. Então esses 2 carbonos são quirais. Então tem que lembrar da primeira aula para você lembrar dos carbonos que estão escondidos, tá? Não se esqueçam disso. Beleza, gente? Pode falar aqui, tranquilo? Tranquilo? Então, tá. Tranquilo, professor. Tranquilo. Então tá bom, meu Deus, esse tranquilo tá muito, como é que eu posso falar? Tá muito xoxo, muito xoxo. Meu Deus do céu. Vou resumir a aula. Resumo. Não serão carbonos quirais. CH3, CH2, carbono que faz ligação dupla e também eu não comentei carbono que faz ligação tripla, que é pior ainda, né? Então, nessas 4 situações, os carbonos não serão quirais, são atalhos, tá? Além dessas situações, vão ter situações que você vai ter que olhar para saber se os 4 grupos são iguais ou diferentes, né? Não deixe de lado isso. Aqui são atalhos. E agora vem a tarefinha. Eu tenho aqui essa molécula. Vocês estão vendo ela, não estão? Pequenininha. Vocês têm aí 2 minutos para dizer para o prof quantos carbonos nessa molécula são quirais. Agora tem emoção. Agora é lindo. Agora as coisas realmente estão em um nível melhor. O nível está baixo ainda, hein? Mas está melhor. Essa matéria, só para vocês ficarem espertos e ligados, você aprende carbono quiral simplesmente porque você vai aprender isomeria óptica. Mas para que serve isomeria óptica, professor? Um
dia vocês não sabem. Vocês podem trabalhar na indústria, na parte de desenvolvimento de fármacos. Vocês podem fazer isso. E para quem não sabe, isomeria ótica é extremamente importante. Vocês vão aprender nas próximas aulas os enantiômeros. E dependendo do enantiômero, você pode matar a pessoa. Foi o caso da talidomida, que matou muitas pessoas no passado. Os químicos da época, eles não sabiam da existência de carbono quiral. E isso levou à morte de muitas pessoas. Porque quando você tem um carbono quiral, você tem um enantiômero, você tem duas moléculas que são parecidas. Você vai aprender isso daqui a pouco, não hoje, nas próximas aulas. Mas se você não souber qual carbono é quiral, não adianta você entender isomeria ótica, tá? Então vamos lá. Eu falo demais, não deixe vocês pensarem. Vou parar de falar. Estou esperando aqui, hein? 2 minutos. Qualquer dúvida, eu estou na linha. Quando alguém terminar, pode me falar, tá? Professor, esse vai ter só um mesmo? Eu não sei. Você quer apostar comigo? Quer conferir mais? Não, tem 2. Tem 2? Oh, será que tem 2 mesmo? Quer Eu apostar? também acho que tem 2. Olha, Não vou apostar. olha, hein? Gente, Não, mas calma, não fala isso só porque eu confirmei, não. Não, mas sem apostar, são 2? São. Eu acho que sim. Gente, aqui a diferença é muito pequena, é muito sutil. Se você não observar bem, você erra. Talvez vocês tenham acertado. Vamos conferir se isso é verdade, ó. Eu já vou eliminar aqui um monte, ó. Esse carbono faz ligação dupla, esse faz ligação dupla, ligação dupla, ligação dupla, ligação dupla, esse faz ligação dupla. Olha um monte, hein? Dupla, ligação dupla, ligação dupla, ligação dupla, ligação dupla, 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 dupla e dupla. Olha o tanto que você já eliminou. Se você notar aqui, ó, eu vou eliminar os grupamentos CH2. Eu vou fazer um aqui e depois vou eliminar direto, tá? Esse carbono faz uma ligação para trás e uma para frente. Para 4 falta 2. Esse também. Para 4 falta 2. Esse também. Esse também. Esse também. Esse também. Esse também. Esse também. E esse também. Então eu vou marcar agora os grupamentos CH2, tá? Marcar de verde. CH2, 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 CH2.
CH2 já foi embora. Agora eu vou tentar... Aqui mais um, ó. CH2. Agora eu vou tentar eliminar o CH3. Aqui embaixo, ó. Esse carbono faz uma ligação para frente. Para 4 falta 3. Esse faz uma para frente. Para 4 falta 3. Esse faz uma. Para 4 faltam 3. Esse faz uma. Para 4 faltam 3. Então agora eu vou eliminar o CH3. CH3, CH3, CH3 e CH3. Olha só o que sobrou. Vou até colocar aqui de caneta essa cor que é bonita. Sobrou esse. Me ajudem aí a conferir. Sobrou esse. E sobrou esse. Eu acho que os outros eu consegui eliminar todos, né? Esse aqui, para cá, eu tenho o CH3. Para cá, um CH3. Para cá, um CH3. E para cima, esse grupão. Os 4 grupos não são diferentes. Não são. Então, esse carbono aqui, ele também não é quiral. Então, ou é um, ou são 2. Esse aqui, para cá tem um OH, para cá tem um H. Deixa eu fazer de outra cor aqui, que senão vai confundir. Para cá, eu tenho esse grupão. E para lá, eu tenho um outro grupão. Os 4 grupos são diferentes. Aqui, então já tem um carbono que é quiral. Esse carbono faz uma ligação para cima, uma para a direita e uma para a esquerda. Tá faltando mais uma ligação que é com H para baixo. E agora é só você ver. Para baixo tem um H, para cima tem esse grupo, para a direita dele tem esse grupo e para a esquerda dele esse outro. Diante dessa bagunça aqui, só tem 2 carbonos que são quirais. E vocês acertaram. É uma bagunça realmente. É uma super bagunça. Tá? Deu para entender? Pode falar aqui no áudio, gente. Sim. Sim? Mas Sim, foi a deu pra Amanda que entender. falou, mas deu para entender? Então tá. Essa aqui deu um pouquinho de mais de trabalho, né? Professor, E agora, para a mas gente encerrar, fala. por Beleza, que peraí. da esquerda ali não é quiral, aquele da ponta esquerda, Qual? Peraí. que tá ligado Esse? ao N aí. Não, mais pra baixo. Esse? Peraí que eu acho Esse? que meu mais embaixo um pouco. O que tá meio Esse? amarelo. Esse é. Esse aqui, né? Sabe por quê, Juan? Porque para baixo é um grupo CH3. Para cá é outro CH3. Para cá é outro CH3. E para cima é esse grupão. Eu tenho aqui 3 radicais que são iguais, você viu? Uhum. Eu tenho 3 CH3, ó. Esse radical e esse radical, esse ligante, esse grupo e esse grupo são iguais. Ah, entendi. Tem que ser totalmente Percebeu? diferente, né? Juan, os 4 grupos diferentes, tá? Ah, sim. Entendeu? Valeu, entendi. O que é isso, Juan? Isso aí. Tranquilo. E para encerrar, façam esse.
2 minutos para vocês tentarem fazer. Não vou buscar a marcha de hoje. Eu tô com papo que eu fiquei perdido, mas aí eu fui olhando aqui na atividade anterior e o negócio que eu tava no vídeo aqui. Aí eu consegui. Nossa, aluno mandando mensagem até agora. Nossa Senhora. Conseguiram? Quando acabar, me avisa. Professor, e qual a importância dos Fale. carbonoquirais? Então, igual eu falei, principalmente na parte de confecção de fármacos, tá? Porque você vai entender que quando o carbono é quiral, ele pode assumir formas enantioméricas. Por exemplo, naquele exemplo passado, na semana que vem você vai entender uma formulazinha. A fórmula na fórmula é 2 elevado a N. Se eu tenho 2 carbonos quirais, eu posso ter 4 compostos diferentes. Porque 2 ao quadrado é 4. E, consequentemente, um deles pode ser tóxico. Ou 1, ou 2, ou 3, ou os 4. Então, é importante você entender carbono quiral para você, no dia que for para uma indústria e entrar para a área de desenvolvimento de fármacos, por exemplo, e você sintetizar uma molécula nova, aqui são 2 compostos, tá, gente? São 2 compostos aqui, essa molécula, tá? Eu coloquei juntinho, mas são 2. Quando você desenvolver moléculas novas, para você entender que quando você produz um fármaco, ele pode gerar impurezas. A partir de 1, gerar 4. E você não pode vender um fármaco como impureza. Porque você pode estar levando para o consumidor um produto tóxico. Então, essa é a importância. Antigamente, os químicos, os engenheiros químicos, os farmacêuticos, sintetizavam os fármacos e pensavam que eles estavam puros. Só que não. Até por cromatografia, é difícil você visualizar a diferença. Então, se você partir de um fármaco para gerar um outro, sei lá, eu parti de 2 compostos para gerar o terceiro, e esse terceiro aqui é um fármaco que vai te ajudar aí a combater o Covid-19. Você não pode simplesmente pegar esse fármaco aqui e falar que ele está puro, porque você não sabe se ele vai ter carbono quiral ou não. Saber você vai saber, porque você vai ter a molécula na sua mão. Só que se tem carbono quiral, eu não tenho só um, eu tenho vários compostos ali dentro. Quando eu produzo um fármaco, eu não produzo somente um. Se os seus produtos de partida gerarem um composto que tem carbono quiral, provavelmente você não vai gerar só ele. Vai gerar ele e outros. Será que os outros são tóxicos? Antigamente, ninguém pensava nisso. Todo mundo pensava que o seguinte, que Luana mais Tainara formava Carlos.
E o Carlos era uma substância que o organismo aceitava bem. Só que Tainara mais Luana pode formar Carlos mais Eduardo mais Gabriel. Se a sua molécula tiver carbono quiral, ela vai formar mais de um composto. Aí como é que você vai saber, né? Vai que o outro composto que formou, que você também está levando para o consumidor, não vai fazer mal para ele. Eu não sei se você lembra, a talidomida, ela tinha feito, ela tem um carbono quiral, a talidomida. E esse carbono quiral, como a fórmula é 2 elevado a N, 2 elevado a 1 é 2. Então, quando os químicos sintetizaram a talidomida, eles pensaram que só formava um composto. Só que, na verdade, por ter um carbono quiral, formou 2. Só que o outro era tóxico. E a indústria vendeu a talidomida pensando que ela estava pura, só que não estava, tinha um outro. Aí as pessoas morriam, outras abortavam. Então foi muito sofrido. Então quem for fazer desenvolvimento de fármacos e a sua molécula for quiral, vai ter um trabalho enorme, gigantesco, tá? Para separar e para testar qual faz bem e qual faz mal. Deu para entender um pouco, Luan, dessa história? Deu sim. É porque eu tinha entendido mais ou menos, aí eu achei que os carbonos quirais, eles faziam mal, mas agora deu para entender direitinho o que o senhor quis dizer. Na verdade, quando eu tenho um carbono quiral, eu gero mais do que um composto. E eu não sei te falar, porque eu não testei em laboratório, se os outros que vão ser formados vai fazer mal para você ou não. Às vezes não vai fazer mal, mas se fizer mal, você vai ter que separar esses compostos do composto principal. Aí dá um trabalho, porque você não vai vender um fármaco impuro. Você vende dipirona pura, você vende paracetamol puro. Só que antigamente vendia-se, por exemplo, talidomida, pensava-se que vendia-se ela pura, só que não era pura, porque ninguém sabia na época que o carbono quiral interferia na pureza de fabricação do fármaco. Esse é o grande problema. Aí os químicos pensaram assim, tem alguma coisa estranha. Eu testei a talidomida, eu fiz todos os testes, eu aprovei ela, a Anvisa liberou e tá morrendo gente. Aí que eles foram se ligar que a talidomida tem um carbono quiral. Aí que eles foram se ligar que lá nesse comprimidinho tinha um outro composto em menor proporção que fazia mal para as pessoas. Tá? Deu para entender melhor? Deu sim, professor. Obrigada. Então tá. E o grande problema, sabe qual é? Por isso, gente, que as indústrias elas não lançam fármacos a todo momento. Sabe por quê? Porque é muito difícil você confeccionar um remédio novo, sendo que lá dentro não tem nenhum carbono quiral. Sempre vai ter um carbono quiral. Sempre. Muito difícil não ter. E qual que é o problema? Separar os compostos. É muito difícil separar compostos parecidos. Vocês vão entender isso aqui nas próximas aulas, tá? Então vamos lá. Eu vou passar aqui o traço no meio, porque eu não separei, né? Aqui eu tenho duas moléculas, tá? A da esquerda e da direita. Molécula da esquerda tem carbono quiral? E se tem, quantos? Pode falar, gente. Quantos 2. carbonos quirais? Quem falou? Ana Júlia. Ô, Ana Júlia. Aí, Ana Júlia. Ó, ligação dupla, ligação dupla.
ligação dupla, ligação dupla, ligação dupla, ligação dupla, 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 olha o tanto, dupla, e aqui, dupla. Lá no final, nesse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação para frente, para 4 falta 3. Então, lá é de um tipo CH3. Também não é. Esse carbono aqui, ele faz uma ligação para trás, uma para frente e uma para baixo. Para 4 falta 1. Então tem um H aqui em cima. Esse aqui também faz uma ligação para cima, uma para a esquerda e uma para a direita. Falta um H aqui para baixo. Então agora eu venho aqui, né, e coloco esse H aqui para baixo para você ver os 4 ligantes. E aqui o H para cima. Opa, aí. Agora é só você circular. Esse carbono, eu tenho um H para baixo. Eu tenho esse grupão aqui para cima. Eu tenho esse benzeno aqui à esquerda. E eu tenho esse outro grupo aqui à direita. Então, esse carbono aqui, ele é quiral. E esse aqui também é, o do lado, ó. Embaixo tem um OH. Em cima tem um H. À direita tem essa cetona. E à esquerda esse grupão. Os 4 grupos são diferentes. Então, realmente, Sena, essa molécula tem 2 carbonos quirais. E a outra? Aqui não é ligação dupla, 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 dupla. Aqui de cara, olha o tanto que eu já eliminei. O tanto. Agora eu vou lá, eliminar CH2. Esse carbono aqui, ó, faz uma ligação para trás e uma para frente. É do tipo CH2. Esse aqui também, uma ligação para trás e para frente. Então, eu vou eliminar esses dois, ó. CH2, CH2. Esse aqui também, ó, é um CH3, eliminado. CH3, eliminado. CH3, eliminado. Esse carbono aqui do meio, ó, ele também está eliminado. Porque aqui, ó, esse primeiro grupo é o CH3. E o segundo grupo já é um CH3. Já são iguais. Também já está eliminado. Nossa, vai estar uma bagunça isso aqui, né? Deus me livre. Agora falta ver esse aqui. Esse aqui. E esse aqui que eu esqueci é um CH3 e já está também eliminado. Eu acho que eu já conferi todos, né? Esses dois aqui, na opinião de vocês, são carbonos quirais? Sim ou não? Alguém pode falar aí, gente? Pode falar, gente, sem vergonha. Eu vou apagar, tá? Tá muito congestionado. Deixa eu só, então, colocar qual é o meu foco, tá? Tá muito bagunçado, porque o espaço é pequeno. Então, faltou esse e faltou esse. Eles são quirais ou não são quirais? Alguém pode se expressar aí para a gente terminar a aula? Pode falar, sem medo, vai ganhar ponto. O que a sua intuição diz? Meu Deus, alguém, Carlos, fala aí alguma coisa. Deixa eu diminuir esse que está muito feio, né? Ambos são. Hã? Ambos são.
Olha só. Então, olha só. Esse carbono aqui faz uma ligação para cima, uma para cá e outra para cá. Para 4 falta uma. E esse também, ó. Para 4 falta um H. Gente, aqui é muito simples, ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta azul. Para baixo eu tenho um H. Para cima eu tenho um OH. Agora aqui que é difícil você mapear, né? Mas não é não, ó. Para a direita dele, aqui, ó, eu tenho esse grupo. E para a esquerda dele, um grupo que continua para cá, né? Que é diferente. Os 4 grupos são diferentes. Então, esse carbono aqui não tem dúvida. Ele sempre foi e sempre será quiral. Esse aqui também, ó. H para cima, esse grupão aqui para baixo. Para a direita dele, eu vou tentar pegar aqui com uma outra cor para você entender mais ou menos a sequência, tá? Para a direita dele, eu tenho um grupo predominante que é esse. E para a esquerda dele, eu já tenho um outro grupo que é predominante, que é esse de cá. Então aqui, sem dúvida nenhuma, os 4 grupos são diferentes. E aqui você acertou, Carlos. Esses 2 carbonos são quirais. Beleza, gente? Entenderam aí? Pode falar alguma coisa aí, gente. Sim, professor. Só essa última Tá aí que ok, complicou um professor. pouco. Hã? Pode falar. Tá tranquilo? Fala aqui de novo que eu não escutei e falhou. Sim, professor, tá tranquilo. Só essa última aí que complicou um pouco. Mas complicou, mas é só você ficar mapeando. Olha, esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui, se eu olhar para a direita dele, ele tem uma tendência de ter uma dupla com um O e com um C. Para a esquerda dele, a tendência é outra, vir para cá. Então ele é quiral. Pelo menos aqui dá para você entender que quando ele vai para a direita, ele pega um O com C. Quando ele vai para tender à esquerda, ele pega outros grupos. E aqui também, ó. Para cá, a tendência dele é pegar esse grupo do OH e desse O no final. Para a esquerda dele, a tendência é pegar outros grupos. Então, quando você vê a tendência, você consegue entender isso. Tá? Beleza, Fernando? Beleza, professor. Semana que vem vai ter uma surpresa. Vocês vão fazer aqui, ao vivo e a cores, a primeira atividade em sala 2. Qual é o conteúdo? Compostos aromáticos e carbono quiral. Vai ser um trabalhinho excepcional sobre isso. Algo dinâmico. Tá? Então estudem para a semana que vem a matéria da semana passada e essa matéria de hoje. Eu vou projetar aqui para vocês a semana que vem e a gente vai fazer uma brincadeirinha valendo ponto, tá? Não tem dúvida, eu acho que vocês não vão errar esse conteúdo. Pelo menos eu acho, né? Tranquilo, gente?